E se eu lhe dissesse que o segredo para viver mais, ter menos estresse e evitar a esmagadora maioria das doenças modernas foi escrito há mais de 2000 anos? E o mais impressionante, a medicina ocidental moderna está só agora a começar a provar que este livro esteve certo o tempo todo. Hoje em dia, vivemos a correr. Tomamos medicamentos apenas para apagar sintomas e só procuramos um médico quando o corpo já cedeu por completo. Mas existe um texto antigo que diz exatamente o oposto. Esperar por ficar doente para se tratar é como esperar por ter sede para começar a cavar um poço. Tarde demais, não acha? Este texto é o Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo, ou Huangdi Neijing, compilado historicamente por Wang Bing. Ele é, essencialmente, a Bíblia da medicina tradicional chinesa. Hoje, o meu objetivo é traduzir este calhamaço complexo e antigo para si, sem termos médicos difíceis, sem complicações. Se ficar comigo ao longo deste vídeo, vou ensinar-lhe como os antigos chineses entendiam o corpo humano, como as suas emoções estão a destruir os seus órgãos sem que sequer dê por isso, e qual é o verdadeiro manual de instruções para blindar a sua saúde usando regras simples de energia. Se gosta de saúde natural, de prevenção e quer entender o seu corpo de uma forma que nunca ninguém lhe ensinou, deixe já o seu gosto e subscreva o canal, porque este vídeo é uma verdadeira aula gratuita. Vamos a isso. Para entender a grandiosidade deste livro, primeiro precisa de entender a lenda. Há milhares de anos existiu uma figura mítica na China chamada Huangdi, o Imperador Amarelo. Ele é considerado o pai da civilização chinesa. O livro não é um manual médico aborrecido. Na verdade, ele está escrito em formato de diálogo. Imagine um podcast muito antigo. O Imperador Amarelo faz perguntas profundas sobre a saúde, as doenças e o universo, e o seu ministro sábio, chamado Qi Bo, responde. O grande ponto de viragem deste livro foi romper com a ideia de que as doenças eram castigos de deuses ou de demônios. Pela primeira vez na história da humanidade, eles afirmaram: não, as doenças acontecem por causa do seu estilo de vida, do que você come, do clima em que vive e, sobretudo, das suas emoções. Isto foi absolutamente revolucionário. O livro ensina que o corpo humano é um microcosmo, ou seja, um universo em miniatura. As mesmas leis que regem a natureza, as estações do ano, o dia e a noite, o calor e o frio regem o nosso corpo. Se lutar contra a natureza, você adoece. Se fluir com ela, conquista a longevidade. E aqui vai um facto curioso. O maior sinal de um bom médico na China antiga não era a quantidade de doenças que ele curava, mas sim a quantidade de doenças que ele evitava. Um médico que só tratava quem já estava doente era considerado um profissional medíocre. É uma loucura pensar assim hoje em dia, não é? Deixe aqui nos comentários se costuma ir ao médico apenas quando já se sente mal ou se faz uma verdadeira prevenção. Para compreendermos a prevenção, temos de falar sobre o Yin e o Yang. Com certeza já viu aquele símbolo clássico do círculo preto e branco. Mas, na prática, na sua saúde do dia a dia, o que é que isso significa? Yin e Yang não são o bem e o mal. São forças opostas e complementares que precisam desesperadamente uma da outra. O Yang é a ação, o calor, o dia, a expansão, a energia masculina, o sol, o movimento. O Yin é o repouso, o frio, a noite, a contração, a energia feminina, a lua, a nutrição profunda do corpo. O Imperador Amarelo diz que a saúde perfeita acontece quando o Yin e o Yang estão em absoluto equilíbrio. A doença surge quando um domina o outro. Quero um exemplo muito prático. Pense na insônia. Para a medicina chinesa, o dia, que é Yang, serve para agir. A noite, que é Yin, serve para dormir e arrefecer a mente. Se chega à noite e você está no telemóvel, com a luz do ecrã nos olhos, a pensar nos problemas do trabalho, o seu Yang está no máximo quando deveria ser o momento do Yin.
O motor continua acelerado quando deveria estar desligado. O resultado inevitável? Insônia, ansiedade e, a longo prazo, o chamado burnout. É aqui que entra o famoso Qi, que se pronuncia Chi. O Qi é a sua energia vital, é o combustível do seu corpo. O livro do Imperador Amarelo mapeia rodovias de energia no nosso corpo chamadas de meridianos. Imagine que o seu corpo é um país. Os seus órgãos são as grandes cidades e os meridianos são as autoestradas que ligam essas cidades. O Qi, a energia, são os caminhões que transportam os mantimentos de um lado para o outro. Se ocorre um acidente nessa autoestrada, seja um trauma físico, um estresse emocional gigante ou a exposição a um frio excessivo, o trânsito para, o fluxo de energia estagna. E o que acontece quando falta energia numa cidade? Ela apaga-se. É exatamente assim que surge a dor e a doença no nosso corpo. A acupuntura, que o livro descreve de forma incrivelmente detalhada, nada mais é do que usar agulhas minúsculas como se fossem polícias sinaleiros com o objetivo de desobstruir a autoestrada e fazer a energia voltar a fluir normalmente. Genial, verdade? Mas agora preste muita atenção, porque vamos entrar na parte mais reveladora do livro. O Imperador Amarelo divide o corpo humano e a natureza em 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Na nossa medicina ocidental, tratamos os órgãos de forma isolada. Se tem um problema de estômago, vai ao gastroenterologista. Na visão deste livro milenar, tudo está interligado. E as emoções são a principal causa interna das doenças. Vamos descobrir qual elemento pode estar a destruir a sua saúde neste exato momento. O primeiro elemento é a madeira, que representa o crescimento. Os órgãos associados são o fígado e a vesícula biliar, e a emoção correspondente é a raiva ou a frustração. Se é uma pessoa que guarda rancor, que engole sapos o dia todo, ou que explode de fúria facilmente, está a danificar a energia do seu fígado. Quais são os sintomas físicos de um fígado estagnado pela raiva? Dores de cabeça nas têmporas, tensão acumulada nos ombros, tensão pré-menstrual muito forte e até problemas na visão. O segundo elemento é o fogo. O fogo é o coração, o verdadeiro imperador do corpo, e a emoção associada é a alegria. Deve estar a pensar: espera, a alegria faz mal? O livro explica que a alegria excessiva, a euforia desmedida, a agitação constante, aquele estado de mania que nunca para, dispersa a energia do coração. Sintomas de que o seu fogo está descontrolado incluem palpitações, insônias graves e picos de ansiedade. O terceiro elemento é a terra, que rege a nossa digestão. Os órgãos são o baço e o estômago, e a emoção é a preocupação e o pensamento excessivo. Se é aquela pessoa que pensa 1000 vezes na mesma coisa, que sofre por antecipação e tem a mente sempre a 1000 a hora, está a enfraquecer o seu baço e estômago. É por isso que, quando está muito ansioso com uma prova ou um problema no trabalho, a sua barriga dói, a digestão para ou sente refluxo e azia. O livro já explicava esta ligação cérebro-intestino há mais de 2 milênios. O quarto elemento é o metal. O metal é o pulmão e o intestino grosso, e a emoção é a tristeza e o luto. Pessoas que carregam tristezas profundas, estados depressivos prolongados ou que não conseguem desapegar-se do passado, enfraquecem os pulmões e a sua imunidade despenca. Já reparou como as pessoas num luto profundo tendem a apanhar constipações facilmente ou ficam com uma voz fraca e uma postura curvada? É a energia do pulmão a esgotar-se. O quinto e último elemento é a água, que representa os nossos rins e a bexiga. Na medicina chinesa, os rins guardam a nossa energia ancestral, a nossa bateria principal de vida. A emoção que destrói os rins é o medo e a insegurança. Viver com síndrome do pânico, fobias ou sob uma constante sensação de ameaça seca literalmente a energia dos rins. Os sintomas físicos incluem dores na lombar,
problemas nos joelhos, envelhecimento precoce como cabelos brancos a surgir muito cedo e problemas urinários. Faça uma pausa e pense: qual destas emoções está mais presente em si hoje? A raiva, a euforia, a preocupação, a tristeza ou o medo? Comente aqui embaixo qual é o seu elemento em desequilíbrio, para que eu possa ler e responder a alguns de vocês. Sabendo tudo isto, qual é a receita do livro para viver muito e bem? No primeiro capítulo, o Imperador Amarelo pergunta ao mestre Kibo: eu ouvi dizer que as pessoas nos tempos antigos viviam mais de 100 anos sem parecerem fracas. Hoje, as pessoas estão fracas aos 50. O ambiente mudou ou as pessoas perderam o jeito de viver? Repare que, há mais de 2000 anos, já se queixavam que a geração atual estava fraca aos 50 anos. A resposta do mestre é a fórmula da longevidade. São 4 pilares ridiculamente simples, mas nos quais nós, hoje, falhamos miseravelmente. O primeiro pilar é a dieta e a moderação. O livro diz para comermos em quantidades regulares e horários previsíveis, e nunca comer até o estômago doer de tão cheio. O estômago precisa de espaço vazio para conseguir processar os alimentos. Se come até rebentar, a energia estagna e transforma-se em inflamação. O segundo pilar é a adaptação às estações do ano. Hoje vivemos a mesma rotina de janeiro a dezembro. O ar-condicionado e as luzes artificiais isolaram-nos da natureza. O livro ensina que no verão, a estação Yang deve acordar mais cedo, dormir um pouco mais tarde e ser mais ativo. Já no inverno, a estação Yin do repouso deve dormir mais cedo e acordar mais tarde, quando o sol já aqueceu a terra. Deve comer alimentos quentes e evitar coisas geladas para não apagar o seu fogo digestivo. O terceiro pilar é o equilíbrio entre trabalho e descanso. O livro adverte para não esgotar a sua essência. Trabalhar demais sem repousar consome o seu yin. Se trabalha 14 horas por dia, bebe litros de café para se manter acordado e dorme apenas 4 horas, o seu motor biológico está a derreter por dentro. Um dia, a fatura chega em forma de doenças autoimunes, infartes ou AVCs. O quarto pilar é a serenidade mental. Mantenha a mente calma e o vazio no coração, e a doença não terá onde se instalar. O estresse crônico é o inimigo número 1 do Qi. Hoje, chamamos a isto regulação de cortisol. Práticas como a meditação, o tai chi ou simplesmente parar 10 minutos por dia para respirar em silêncio não são coisas místicas ou alternativas. São a manutenção preventiva obrigatória da sua máquina biológica. O que os princípios de medicina interna do Imperador Amarelo nos ensina não é deitarmos fora a medicina moderna. Se partir a perna ou tiver uma infecção grave, tem de correr para as urgências de um hospital. A lição milenar deste livro é sobre o seu dia a dia. É sobre parar de terceirizar a sua saúde para as prateleiras de uma farmácia e assumir, de uma vez por todas, a responsabilidade de cuidar desta máquina incrível que é o corpo humano. É observar os sinais que o corpo dá antes da quebra total. É entender que aquela dor de cabeça constante não é falta de um analgésico, mas talvez seja a raiva que está a guardar do seu chefe ou parceiro. A má digestão não é falta de um antiácido, é o excesso de preocupação com um futuro que ainda nem aconteceu. A verdadeira cura não vem de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora, através da harmonia do seu Yin e Yang. Se este conhecimento fez sentido para si e gostava que eu fizesse uma segunda parte apenas a detalhar os meridianos e os pontos de acupuntura que pode massajar em casa para aliviar dores e ansiedade, escreva parte 2 aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu gosto para ajudar o algoritmo a espalhar mais saúde, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. E se conhece alguém que vive ansioso, com dores crônicas ou constantemente doente, seja o herói do dia dessa pessoa e partilhe o link deste vídeo com ela. Vou ficar por aqui.
Desejo-lhe muita energia, um profundo equilíbrio no seu yin e yang, e vemo-nos no próximo vídeo.